A Deus, glória a Jesus. Amém, Jesus, amém. Glória a Deus. Sente cá, irmão Alexandre, sente com a gente. Meus irmãos e irmãs, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Aos irmãos que estão lá em casa, recebam também a doce e santa paz do Senhor Jesus. Bom tê-los conosco nesta noite. Alguns irmãos, outros vão abrindo câmera e nós vamos cultuar a Deus nesta noite. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Que bom revê-los, irmãos, graças a Deus. Então vamos orar, mas clame, irmão, vamos orar juntos, todos nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças em nome de Jesus, pela bênção e pelo privilégio, Senhor Deus, de podermos chegar ao santuário para lhe oferecer culto, Senhor, para te dar graças e para aprender na tua casa, Senhor, no santo templo. Senhor, nada podemos, nada somos sem o Senhor. Aqui chegamos por tua bondade e misericórdia. Visita o teu povo nesta noite. Esteja aqui conosco, com os teus filhos em casa, Senhor, que estarão também cultuando ao Senhor conosco nesta noite. E que a tua santa presença nos oriente e nos agracie a todos, meu Senhor. Que cada família seja visitada e abençoada pelo Senhor. E que haja, meu Senhor, alegria e renovação nos corações. Nós oramos, meu Senhor, e te damos graças em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Tome assento, queridos, tome assento. Louvado seja Deus. Vamos cantar ao Senhor? Cantaremos um louvor, e com esse louvor nós já vamos contribuir com alegria. Deus abençoe a toda a igreja, aos irmãos lá em casa, os irmãos que têm sido fiéis, dizimando, ofertando. Tudo isso tem proporcionado que nós possamos fazer a manutenção da casa de Deus. Fizemos aqui a sanitização do templo, graças a Deus. Daqui a um tempo faremos novamente, se Deus quiser. Temos aí, vamos trocar a aparelhagem de som do templo, graças a Deus também. É tudo, irmão, é tudo através da ajuda, né? Da fidelidade da igreja, dos irmãos, ofertando, dizimando. Tem irmãos que faz voto, né? Então é assim, a obra de Deus é desta forma, desta maneira que segue. Então eu quero aqui deixar o meu agradecimento e que a bênção do Senhor repouse sobre cada lar e cada família. Vamos semear, né? André, cante, missionário André, um hino com a igreja. Se quiser chamar algumas colegas, chame, fique à vontade. Graças a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos cantar o hino de número 17? Graças a Deus. É um hino lindo e maravilhoso. Graças a Deus. As horas que passo, nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço, buscando a luz. Que horas de vida tão doce para mim. Jesus me convida que eu suba para si. Da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor.
Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bendiz. Do mar o bramido, da brisa ao langur, da ave o carpido de doce amor, me falam sentidos, acordes dos céus, me traze aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó que luz sem véu, Jesus me revela mistérios dos céus. Amém, glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Glória ao Senhor. Meus irmãos, vamos ficar em pé mais uma vez? Quantos santos necessitam das orações da igreja? Eu e meu lar necessitamos, irmãos. Irmãos lá em casa também precisam das orações da igreja? Vamos continuar orando pela família do irmão Gilberto. Estamos orando, irmão Gilberto, viu? Jesus está no controle de todas as coisas. Isso não é jargão, irmão, isso é verdade. O Senhor está no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle. Quero agradecer aos irmãos que oraram pelo nosso irmão Elvio, ali da nossa matriz. Graças a Deus, voltou para casa, está se recuperando. Graças a Deus. Ontem mandou no grupo de pastores, agradecendo a igreja, agradecendo a irmandade. Está se recuperando, graças a Deus, não é? Continuemos a orar pelas famílias enlutadas. São mais de 400.000 famílias que perderam entes queridos, né? 400.000 famílias, não é brincadeira isso, gente. Então nós temos que orar. Orar para que Deus conforte o coração, conforte a alma, né? E, ao mesmo tempo, irmão, dar graças a Deus porque estamos vivos. Dar graças a Deus, né? Não é dentro da gente... nós vamos falar sobre isso, enfim, mas o que eu quero dizer para os irmãos é que nós precisamos ser gratos a Deus. Precisamos. E orar por estas famílias. Não importa, irmão, nós não oramos somente pelos nossos irmãos, nós estamos orando pelas famílias, estamos orando pela nação, pelo povo, estamos orando pelo mundo. A igreja no mundo precisa orar pelo mundo, para que vidas sejam alcançadas, para que cada crente nesse momento seja uma tocha de fogo acesa nas mãos do Senhor. É isso que nós precisamos ser. Sim, filha. Irmão Sidney, vamos continuar orando pelo irmão Sidney, esposo da irmã Fabiana, e toda a família, né, precisa das nossas orações. Sim, irmã Jane? Vamos orar. Vamos orar. Os irmãos ouviram o pedido da irmã Jane, então nós vamos orar e apresentar ao Senhor nosso Deus. Eu vou pedir que o irmão Alexandre ore ao Senhor, irmão Alexandre, apresente esses pedidos. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, Tu és Deus conhecedor de todas as coisas, Senhor. O Senhor é o Deus que sonda, o Senhor é o Deus que conhece. E antes que a palavra chegue em nossos lábios, o Senhor já sabe o que nós temos a pedir. Senhor, a cada pedido colocado diante do Teu altar, Senhor. Meu Deus, que o Senhor entre com mão forte, Senhor. Que o Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus, entre com cura.
Entre, Senhor, com libertação, restauração. Senhor, que o Senhor venha com consolo, Deus, no nome de Jesus, sobre cada família enlutada, Senhor, sobre a vida daquele que perdeu, Senhor, o ente querido. Senhor, no nome de Jesus Cristo, verta, Senhor, um bálsamo, Senhor, sobre os corações. Senhor, Tu és o mesmo Deus, ó Pai. O Senhor ainda cura, o Senhor ainda é Deus, dono de todas as coisas. Tu és o Deus que tudo pode, ó Pai. Visita, Senhor, a cada leito de hospital. Senhor, entra com mão forte, Senhor, e que possamos, ó Deus, pelo poder que há no nome de Jesus, desfrutar, Senhor, do Teu trabalhar, Senhor, da Tua provisão, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. Nós, como igreja, oramos e lhe agradecemos, ó Pai, pela vitória que é certa, no nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe, irmão. Glória a Deus. Meus irmãos, eu convido a todos para abrir a Bíblia Sagrada no livro do Êxodo, capítulo 33. Na verdade, nós ficaremos aí entre os capítulos 32 e 33, mas quero tomar por base Êxodo capítulo 33. Glória a Deus. Os trabalhos seguem normalmente. Sexta-feira, culto de oração, a partir das 19 até as 20 horas, podemos estar orando ao Senhor. Domingo pela manhã, escola bíblica. No sábado à noite, às 18 horas, sábado às 18 horas, Santa Ceia do Senhor, presencial e online, tá certo? E no domingo à noite, nosso culto com a família. Tá bom, queridos? Êxodo 33, verso 18 a 21. Todos encontraram esse texto? Eu vou ler, os irmãos acompanhem. O texto sagrado nos diz o seguinte: Então ele disse, é Moisés falando com Deus. Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse, Deus dizendo a Moisés: Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu compadecer. E disse mais: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a rocha. Amém? Quero tomar por base, irmão, a primeira parte do versículo 21. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar perto de mim. Amém. Senhor Deus, na tua presença nós estamos, somos ovelhas do teu pastoreio, Senhor. E como ovelhas que somos, precisamos, carecemos, Senhor, do alimento. E aqui está a tua palavra. Ela é alimento para as nossas almas. Leva-nos neste momento, Senhor, às águas tranquilas e aos passos verdejantes, Senhor, da tua palavra. E alimenta a tua igreja, alimenta o teu povo. Que o teu Espírito Santo nos oriente, nos guie, nos capacite para expor, Senhor, a tua palavra, como o Senhor colocou no meu coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Tome assento, queridos. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim. Irmãos, a presença de Deus é a maior necessidade da igreja. A presença de Deus é a maior necessidade
da nossa vida. A presença de Deus libertou o povo de Israel do Egito. A mão forte de Deus libertou Israel do Egito. A presença de Deus na nuvem e na coluna de fogo dava direção ao povo de dia e proteção à noite para que eles caminhassem. Vocês conhecem a história, nós conhecemos a história, Deus se manifestava na coluna, aquela coluna de nuvem em cima do arraial de Israel. Ali Deus estava, ali estava a presença de Deus, guiando o povo durante o dia e protegendo à noite, quando aquela nuvem se transformava numa coluna de fogo. Ali estava a presença de Deus. Mas, irmãos, o contexto desse versículo que lemos nos mostra o líder, o pastor Moisés, cansado e preocupado. Cansado e preocupado, sim. É só ler o texto. Ele estava preocupado, porque o Senhor havia dito que não mais iria com eles. O Senhor havia dito que a presença dele não mais iria no meio do povo, e isso preocupou Moisés. Preocupou. O Senhor disse que a sua presença não estaria mais com aquele povo. Está aí no capítulo 33 e verso 3. Está com a Bíblia aberta? Diz assim, 33, verso 3. Nós vamos passear aqui entre os capítulos 32 e 33. O Senhor disse assim, vou ler do verso 1. Disse mais o Senhor a Moisés, capítulo 33 do Êxodo, vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua semente a darei. E enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus, os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que eu não te consuma no caminho. Veja, Deus diz para Moisés dizer ao povo que ele não iria, que a presença dele não iria mais no meio do povo, e isso preocupou muito Moisés. O texto sagrado diz que o próprio povo se entristeceu ao ouvir esta palavra, está aí no verso 4, né? Verso 4, e ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se. Por quê? Eles mesmos entenderam que essa era uma má notícia. Quando Deus disse, eu não irei no meio de vocês, a minha presença não irá no meio de vocês, eu enviarei um anjo, eles mesmos se contristaram, porque entenderam que essa era uma má notícia. Preste atenção, irmãos, nós que aqui estamos, os irmãos que estão em casa, Deus distanciar-se é sempre uma má notícia. Eu vou repetir. Deus distanciar-se é sempre uma má notícia. Porque é que a nossa sociedade está como está. Porque a sociedade que nós vivemos está divorciada de Deus, está longe de Deus. Deus distanciou-se, porque voltaram as costas para Deus. E Deus distanciar-se é sempre uma má notícia, uma notícia ruim. Mas alguém pode perguntar, por que Deus tomou essa atitude de distanciar-se do povo de Israel? Irmãos, só há uma condição que afasta Deus do ser humano. Que condição é essa? O pecado. O pecado afasta a pessoa de Deus e Deus da pessoa. O pecado afasta as pessoas de Deus. Foi por isso que Deus enviou o seu Filho Jesus, para nos reconciliar, diz o texto sagrado, nas cartas paulinas. Então, note, por que Deus tomou essa atitude de distanciar-se do povo? Porque o povo pecou. Israel havia pecado. Haviam
feito um bezerro de ouro, haviam se enfeitado e festejado um bezerro de ouro. E pior, haviam adorado o bezerro de ouro. Vocês conhecem a história. Naquela festa que fizeram para aquele ídolo, eles disseram: Israel, este é o Deus que tirou você do Egito. Este é o Deus que tirou você do Egito. E Deus no céu ouviu isto. E isto não soou bem aos ouvidos do Senhor. Então, por que Deus tomou a atitude de não ir no meio do povo? Não estar com o povo mais no caminho, mas enviar um anjo ainda por misericórdia? Eu vejo a misericórdia de Deus nisto, porque eles haviam se distanciado de Deus. Moisés estava no monte, na presença de Deus, quando o próprio Senhor lhe disse: Moisés, desce, porque o teu povo se corrompeu e se desviou do caminho que eu lhes ordenei. Está aí no Êxodo 32, verso 7 e verso 8. Disse mais o Senhor: este povo é um povo de dura cerviz. O que é dura cerviz? Cerviz é isso daqui, irmão. É pescoço duro, gente que não se curva. Deus fala, Deus fala, Deus fala, mas o povo não se curva. O Senhor disse: desce, Moisés, porque o povo depressa, veja, eles tinham acabado de sair do Egito, tinham acabado de ver Deus mandar 10 pragas e prostrar o Egito e Faraó, sem que as pragas lhes tocassem, lá nos termos de Gósen. Mas o povo entrou pelo caminho da rebeldia, da obstinação, a ponto de cultuarem, adorarem, festejarem um ídolo mudo, um bezerro de ouro. Não é? Então, a Bíblia nos mostra que, de tão irado que Deus ficou, Deus disse a Moisés que iria destruir aquele povo. Está aí no texto sagrado: Moisés, eu vou destruir, se aparta deste povo, porque eu vou destruir este povo, e de você eu faço uma grande nação. E aí, irmão, a Bíblia diz que Moisés suplicou ao Senhor. Olha o verso 11 do capítulo 32, verso 11. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, porque acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão. Por quê? Moisés foi suplicar. Grave esta palavra, irmão. Moisés foi suplicar ao Senhor. A súplica de Moisés surtiu efeito, porque o verso 14 deste mesmo texto, do capítulo 32, diz que Deus se arrependeu. Olha o versículo 14, diz: então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Alguém pode perguntar: pastor, então Deus se arrepende? Deus não se arrepende como o ser humano se arrepende. Quando a Bíblia diz que Deus se arrepende, o significado dessa expressão é: então Deus mudou de atitude. Aí sim, Deus muda de atitude. A súplica de Moisés surtiu efeito, ou seja, Deus mudou de atitude. Sabe, irmãos, a súplica de um justo, grave o que eu vou falar, a súplica de um justo, de um crente, pode fazer Deus mudar de atitude. Você crê nisso, irmão? Eu creio. Eu creio. A súplica de um justo, a oração de um justo, pode fazer Deus mudar de atitude. Então, o que eu faço, pastor? Continue suplicando. Continue clamando diante de Deus. Não esmoreça, não. Palavra de Deus para nós nessa noite. Palavra de Deus para você, aqui, lá em casa. Não pare de suplicar. Continue suplicando.
Continue clamando diante de Deus, não esmoreça agora. Pastor, há muito tempo eu estou orando por um assunto, continue. O Senhor está dizendo, continue suplicando. Continue clamando diante de Deus. Não vai esmorecer agora, irmão. Ah, pastor, estou orando pelo meu esposo. Continue. Pastor, eu estou orando por minha esposa, que não é crente ainda. Continue. Pastor, estou orando por um parente. Não importa, o Senhor está falando nessa noite. Continue suplicando. Continue. Irmão, eu imagino se Bartimeu, quando Jesus passou, tivesse aquecido aqueles que disseram para ele, cale-se. Bartimeu teria continuado cego. Mas a Bíblia diz que quanto mais diziam para ele, cale-se, mais ele clamava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a súplica e o clamor de Bartimeu fez com que Jesus parasse. A Bíblia diz, Jesus parou. E quando Jesus para, alguma coisa vai acontecer. A Bíblia diz que Jesus parou e mandou chamar Bartimeu. Bartimeu vai tateando, guiado, e se posta na frente de Jesus. E Jesus olha para ele e diz, Bartimeu, o que você quer que eu te faça? Ele diz, Senhor, eu quero ver. Jesus disse, vê. E a primeira pessoa que Bartimeu viu foi Jesus. Continua clamando, irmão. Vamos continuar clamando, vamos continuar suplicando. Glória a Deus. Apóstolo Tiago diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Glória a Deus. E um dos efeitos é este: faz Deus mudar de atitude. Atitude. Glória a Deus. As orações e as súplicas dos justos, irmãos, movem o reino espiritual. Move, pastor, move. A tua oração tem poder de mover o reino espiritual, irmão. A nossa oração tem poder de mover o reino espiritual. É por isso que nós não podemos parar de orar, de suplicar, de conversar com Deus. Talvez alguém diga assim, pastor, às vezes eu não tenho forças nem para dobrar o joelho. Ore em pé, ore andando, ore lavando a louça, ore arrumando a casa, mas ore, irmão. Vamos continuar suplicando ao Senhor. Tem resposta de Deus chegando, irmão. Nós não podemos parar nesse momento de suplicar. Quando Moisés percebeu e ouviu que Deus iria destruir o povo porque era um povo obstinado, a Bíblia diz que esse líder foi suplicar diante do Senhor. É isso que nós temos que fazer nesse momento, irmão. Suplicar por nossas famílias, suplicar por nossos lares, suplicar pela igreja, suplicar pela nossa nação, suplicar pelo governo. Nós temos que continuar suplicando a Deus. Deus atende a oração, irmão. Deus atende a oração, Deus atende a súplica. Deus atendeu Moisés aqui. Glória ao nome do Senhor. As orações dos crentes justos. Tiago diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Eu me lembro quando o apóstolo Pedro estava preso. O que buscou o anjo lá no céu, irmão? Foi a oração da igreja. Foi a oração, a Bíblia diz que Pedro estava preso, mas a igreja permanecia em contínua súplica, em contínua oração. Foi a oração da igreja que buscou o anjo que soltou Pedro naquela noite. Continua orando, irmão, continua suplicando, glória a Deus. Às vezes nós não vemos saída para algumas situações. Para nós, as coisas muitas vezes são complicadas e difíceis, mas a Bíblia diz que para Deus, essa palavra tem endereço aqui nessa noite, para Deus não existe impossível, irmão. Igreja, para o Senhor não existe impossível. Não existe. E quando a Bíblia diz que não existe, é porque não existe, irmão, não existe. Haveria alguma coisa impossível ao Senhor? Não. Ah, pastor, o coração daquele é muito duro. Não é impossível para Deus quebrar este coração. Não, irmão.
Ah, mas as minhas palavras não conseguem mudar nem a mim, nem a tua, mas quando Deus fala, irmão, ele já é o amém. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Então vamos continuar suplicando. A Bíblia diz que Moisés, ao ouvir de Deus, vou destruir esse povo, a Bíblia diz que Moisés suplicou ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Aqui Moisés suplica, irmão, suplica pela misericórdia, suplica pelo perdão de Deus para a congregação. E Deus ouviu Moisés. Deus ouviu Moisés. Deus atendeu Moisés. Mas quando nós lemos o texto, parece-nos que, não obstante Deus ter perdoado, atendido a oração de Moisés, Deus ainda continuou irado, irmão. Porque aquele povo era um povo obstinado. Um povo difícil. Imagina você falar com um povo que não tem a predisposição de ouvir e obedecer. É muito difícil isso. Jesus passou por isso também lá na frente. Né? Agora você imagina Deus falando, Deus mostrando, Deus dividindo o mar e o povo se rebelando. O povo, irmãos, o povo era tão rebelde que eles não respeitaram o luto de Moisés. Miriam morreu, Moisés estava de luto, o povo se ajuntou e foi até Moisés dizer: Moisés, por que você nos tirou da terra do Egito? Aqui não tem água. Imagine, Moisés estava de luto, tinha perdido a irmã. Eles não respeitaram, imagina. Deus está tratando com esse povo aqui. Imagina. Então, não obstante Deus ter perdoado, atendido a oração de Moisés, mas Deus, irmão, permaneceu irado. Porque, notem as expressões aí nos versos 34, do capítulo 32. Olha como é que Deus fala. Deus fala para Moisés assim, eu vou ler o verso 33. O verso 32. Moisés orando disse: agora, pois, perdoa o seu pecado, o pecado do povo. Se não, risca, peço-te, do teu livro que tens escrito. Risca-me, Moisés disse. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Olha a expressão no verso 34. O Senhor diz assim: vai, pois, agora, conduz este povo para onde te tenho dito. Deus permaneceu irado. Olha o versículo 1 do capítulo 33. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito. Deus estava irado ainda. Vocês já viram, irmão, aquele pai que perdoa o filho que fez uma arte, mas continua bravo ainda? Os pais que estão aqui, acho que já passaram por isso. Você perdoou, mas você ainda fica bravo. Já aconteceu isso com os irmãos? Você perdoou, mas você ainda está bravo. Né? Eu imagino Deus assim, não? Deus ouviu Moisés, perdoou o povo, mas Deus ainda está irado. Porque Deus continua a dizer: não irei mais no meio de vocês. Está aí no capítulo 33, no verso 3 que nós lemos. Então, notem, irmão, o que aconteceu no verso 33. Quando Deus disse assim: não subirei no meio de ti, 33 e 3. A palavra de Deus, ela é viva. Não é isso que diz o texto sagrado? A palavra de Deus é viva, eficaz, poderosa e penetrante. Então, a palavra de Deus surte efeito. A palavra de Deus surte efeito. Por quê? Vamos para os versos 4 a 6. Quando o povo ouviu Deus falar que não iria mais no meio deles, eu vou repetir, estou repetindo o que eu disse há um tempinho aí atrás. E ouvindo o povo esta má notícia, que má notícia? Que Deus não iria no meio deles. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se. E nenhum deles pôs sobre si os seus atavios, os seus adornos, os seus enfeites.
não quiseram mais se adornar, se enfeitar, mas eles já estavam enfeitados, porque eles haviam saído de uma festa para o bezerro de ouro. Então, note o que aconteceu. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, dize aos filhos de Israel, povo obstinado és, se num momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora, olha o que o Senhor fala, porém agora, tira de ti os teus enfeites, tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Versículo 6 diz assim, então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte de Horebe. Por que isso, irmão? Porque a palavra de Deus, ela surte efeito. A palavra de Deus, ela mexe. Deus sabe onde mexer. Deus sabe como falar. Deus sabe como tratar, irmão. Nós não sabemos, mas Deus sabe. E esta palavra tem um endereço, né? O povo percebeu aqui o mal que havia feito. O povo se entristeceu. Há uma versão que diz que o povo chorou ao pé do monte. O povo chorou, o povo se arrependeu, o povo tirou os enfeites da festa lá do bezerro de ouro. O povo entendeu o valor da presença de Deus entre eles. Verso 7. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada, longe do arraial, até Moisés, irmão. Essa daqui não é, quando se fala a tenda da congregação, não era o tabernáculo, era uma tenda. Moisés pegou essa tenda, saiu do meio do povo, como ele entendeu que a presença de Deus havia dito que a presença dele não estaria mais no meio do povo, nem Moisés quis ficar no meio do povo. Nem Moisés. A Bíblia diz que Moisés pegou a tenda, que chamou tenda da congregação, e montou a tenda fora do arraial. Saiu fora do arraial. Olha o que diz o texto sagrado. Vou ler o verso 7 novamente. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada, longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu, note aqui, e aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saiu à tenda da congregação que estava fora do arraial. O povo precisou correr atrás da presença de Deus. Eles haviam virado as costas, Deus se retirou do meio deles. O líder Moisés também ficou à distância, porque Moisés queria servir a Deus. Então Moisés se ausentou, mas a presença de Deus foi com Moisés. E o povo via, quando Moisés entrava na tenda da congregação, a glória de Deus aparecia. Então o texto diz assim, e todo aquele que queria buscar a Deus, saía do meio do arraial e ia até a tenda da congregação. Isso aqui é uma lição tremenda, irmão, uma lição muito grande, porque o povo precisou entender e valorizar a presença de Deus. O povo precisou correr atrás, fora do arraial, para buscar a Deus. Qual é a lição aqui? A lição é a seguinte, irmão, quem quer a presença de Deus, precisa buscar. Você entendeu isso? Os irmãos em casa entenderam? Quem quer a presença de Deus, precisa buscar, precisa valorizar, precisa despojar-se do que agrada a natureza carnal. Quem quer a presença de Deus, precisa deixar os bezerrinhos de ouro de lado. Quem quer a presença de Deus, precisa sair do seu arraialzinho cômodo e buscar a Deus. Então a presença de Deus se manifesta, como se manifestou novamente. Mas prestem atenção, quem queria buscar a Deus precisava ir até a tenda da congregação.
Pergunta para todos nós, irmãos. Quando eu estava lendo esse texto, eu ouvi uma voz no meu coração dizendo: quanto vale a presença de Deus para você? Quanto vale a presença de Deus para você, irmão? Vale um jejum? Vale continuar buscando a Ele todos os dias, conversando com Ele? Vale o tempo? Você tirar um tempo de 24 horas no dia? Quanto vale a presença de Deus para você? Quanto vale, irmão, a presença de Deus para nós? Irmãos, a presença de Deus para nós é tudo. A presença de Deus faz a diferença, sim ou não? É a presença de Deus que faz toda a diferença na nossa vida. Imagine, irmão, nós sem a presença de Deus. Sem a presença de Deus, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui. Presença de Deus, irmão, precisa ser valorizada. Presença de Deus precisa ser buscada. Presença de Deus precisa ser anelada. Pois, irmãos, o que salva, o que liberta, o que cura, o que transforma, o que alivia a alma, o que expulsa demônios, é a presença de Deus. É a presença de Deus. Carteirinha não expulsa demônio. Não expulsa demônio. Ou demônio, eu sou pastor. Isso não expulsa demônio, irmão. O que expulsa demônio é a presença de Deus na nossa vida. Por buscá-lo, por anelar a presença dele. É isso que faz a diferença. O salmista Davi, ele sabia o valor da presença de Deus. Lá no Salmo 51, verso 11, ele diz assim: não me lances fora da tua presença, e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Davi sabia, irmão, o valor da presença de Deus. Ele estava triste, ele havia pecado, mas ele vai buscar a Deus. E ele suplica, Senhor, não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Vejam, irmão, na presença, perto de Jesus, Pedro é ousado. Pedro fala, Pedro retruca, mas longe da presença de Jesus, Pedro é medroso, Pedro é covarde, Pedro mente, Pedro nega Jesus 3 vezes. Longe da presença de Deus, longe da presença de Jesus. A Bíblia diz que naquela noite, o Pedro que havia dito para Jesus, vou com você até a morte, se afastou e a Bíblia diz, e Pedro seguia Jesus de longe. Sem a presença de Deus, irmão, sem a presença de Jesus, sem a presença do Espírito Santo, nós não somos nada. Tenhamos diploma de academia ou não, não vale nada. O dinheiro que nós temos ou não temos não vale nada. Sem a presença de Deus não vale nada. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. E por fim, irmãos, vamos para o verso e encerro com ele. Moisés também sabe o valor da presença do Senhor. E por isso, Moisés, aí dos versos 12 até o verso 21, Moisés continua insistindo com o Senhor. Insistindo com Deus para que a presença de Deus vá com eles. Moisés não desiste de suplicar pela presença de Deus. A ponto de dizer, Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos deixe sair daqui. Ou se cada um de nós tomasse essa lição, irmão, tudo que nós formos fazer na nossa vida, em primeiro lugar, suplicar a Deus, buscar a presença de Deus. Tem muita gente que tem dificuldade na sua vida pregressa, na vida espiritual, porque vai fazendo as coisas assim, de forma tempestiva, não consulta o Senhor. Moisés aqui, ele insiste, irmão. O Senhor dizendo, eu não vou no meio desse povo, esse povo é um povo rebelde. E Moisés, ele insiste pela presença de Deus. Moisés insiste para que a presença de Deus esteja com eles, vá com eles. Aí no versículo 13 do capítulo 33, e eu estou encerrando, diz o texto sagrado, Moisés falando, agora pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei,
para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Que diálogo de Moisés com Deus aqui, irmão. É um diálogo fantástico, né? Qual foi a resposta de Deus para Moisés? Resposta de Deus para Moisés, verso 14. Disse, pois, o Senhor: irá a minha presença com você para te fazer descansar. Olha, há uma versão interessante que diz que o Senhor disse a Moisés assim: irá a minha presença com você para renovar as tuas forças. Presença de Deus, irmão, é uma presença renovadora. Te abençoo com essa palavra nessa noite. Vamos ficar na presença de Deus, porque a presença de Deus renova as nossas forças. Que a presença de Deus lá na tua casa renove a tua casa. Que a presença de Deus na tua vida renove a tua vida espiritual. Que a presença de Deus renove as tuas forças aí em casa. Que a presença de Deus te visite, irmão, todos os dias. Que a presença de Deus esteja conosco. O Senhor disse para Moisés: irá a minha presença com você para renovar as tuas forças. Essa foi a primeira resposta de Deus para Moisés. E a segunda está aí no verso 21, e eu encerro com ele. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim. Irmãos, para quem suplica diante de Deus, para quem clama a Deus, para quem se afasta do mal, para quem quer conhecer ao Senhor e saber qual é o caminho dele, o Senhor diz: eis aqui um lugar perto de mim. Glória ao nome do Senhor. Pergunto para os irmãos: há lugar melhor do que perto de Deus? Irmão, não há. Não há lugar melhor do que perto de Deus. Olha o que Deus disse para Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés: eis aqui um lugar perto de mim. Palavra de Deus, eu encerro aqui. Irmãos, irmão, irmã, fique perto de Deus. Fiquemos na presença de Deus. O salmista disse assim numa certa oportunidade: mas para mim, bom é aproximar-se de Deus. Tiago, ele diz para o povo assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Então, que a palavra de Deus, irmão, que a palavra de Deus fique guardada nos nossos corações. Fica perto de Deus. Fica perto de Deus. Pastor, como é que eu fico perto de Deus? Em oração. Quando nós estamos orando, nós estamos perto de Deus. Quando nós lemos o texto sagrado, estamos ali meditando, nós estamos perto de Deus. Quando nós participamos juntos da comunhão do corpo do sangue do Senhor, nós estamos perto de Deus. Quando nós ajudamos a alguém que precisa ser ajudado, nós estamos perto de Deus, porque esta é a vontade do Senhor. Então, volto a dizer, irmão, para quem suplica diante de Deus, para quem clama a Deus, para quem se afasta do mal mundano, para quem quer conhecer ao Senhor e saber qual é o caminho dele, Deus diz: eis aqui um lugar perto de mim. Olhe para cá, você tem sempre um lugar perto de Deus. A igreja tem sempre um lugar perto de Deus. Amém? Fiquemos em pé, vamos agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo santo privilégio de podermos nos apresentar na tua casa nesta noite. Muito obrigado, meu Senhor, por esta bênção. Muito obrigado, Senhor, por tua palavra, que mais uma vez nos trouxe, meu Senhor, refrigério e orientação para as nossas vidas. Senhor, aplica pelo teu poderoso Espírito a tua palavra, Senhor, aos nossos corações, para que possamos não somente ouvir, mas que possamos praticá-la, Senhor. Que em tudo o teu nome seja glorificado. Leva a tua igreja, Senhor, os teus santos, os teus filhos e filhas que estão aqui no templo, leva-nos em paz aos nossos lares de volta, guardados, protegidos. Também guarda e proteja, Senhor, os teus filhos que estão em casa e que acompanharam e cultuaram ao Senhor conosco de forma online nesta noite. Que a tua bênção, Senhor, seja sobre o teu povo hoje e sempre. Amém. Graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, esteja e permaneça com cada um de nós, juntos digamos. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Deus abençoe